E aí galera do Me Salva, nas últimas aulas a gente falou bastante sobre o conceito das potências nos circuitos trifásicos. Agora a gente vai falar sobre o método dos 2 vatímetros, que é um método aí para tu medir a potência em circuitos trifásicos de forma experimental, ou seja, se tu tiver um circuito montado lá, como é que tu vai medir a potência nele? Então a gente vai ver como é que funciona através desse método. Para entender o método, primeiro a gente tem que entender o que é um vatímetro. Bom, como o nome já pode dar a entender, um vatímetro é um instrumento de medição que mede potência. Como é que ele funciona? Ele vai ter 4 entradas, ou 3, dependendo, porque às vezes uma delas pode ser compartilhada, mas é o seguinte, tu vai ter aqui 2 entradas de tensão, tu vai ter 2 entradas de corrente, lembrando que a entrada de corrente tem que estar sempre em série, e a tensão tem que estar sempre em paralelo. Ligando isso aqui na tua carga, aqui vai ter um visor analógico ou digital, normalmente analógico, que vai te mostrar então qual é a potência que essa carga está dissipando. Essa potência que ele mede é a potência real, ou seja, é a potência aquela lá que é em watts. Portanto, o que realmente está mostrando aí matematicamente esse vatímetro? Ele faz a seguinte operação, ó. Ele vai pegar esse nosso V, vai multiplicar pelo I, vai ver qual é a diferença de fase entre eles e vai multiplicar pelo cosseno, então, de θV menos θI, que é o nosso conhecido cosseno de φ lá do fator de potência. Então, agora que a gente já entendeu o que é um vatímetro, vamos ver como é que a gente usa esses 2 vatímetros aí, como o método já diz, para medir a potência nos circuitos trifásicos. Então, olha aqui. Aqui a gente tem um circuito trifásico ligado em Y. Normalmente não é assim que a gente vê o circuito ligado em Y, mas dá para perceber aí que só está desenhado um pouco diferente. Aqui a gente tem aquele terminal comum lá que é o neutro e as 3 cargas aí Zφ. Aqui eu vou ter o vatímetro W1 e aqui o vatímetro W2. Então olha só, lembra que eu falei que a tensão era medida em paralelo e a corrente medida em série. Por isso que o vatímetro é representado assim. Então, a gente vai ter uma corrente passando por aqui, ou seja, aqui são os 2 terminais de corrente, e a gente vai ter a tensão sendo medida aqui, ou seja, esses 2 são o terminal de tensão. Por isso que eu falei também que às vezes tinha só 3 fios, porque às vezes um deles era compartilhado. Então, ó, esse aqui que é a entrada de tensão vai ser o mesmo que a entrada de corrente. Nesse W2, ele vai estar medindo essa outra corrente aqui e essa tensão aqui. Então, o que está medindo esse W1 e esse W2 aí? O W1, ele vai medir então esse V. Nota aqui, ó, esse V é o V que está sendo aplicado aqui, ó. Ele é o V de linha, porque é o V entre as 2 linhas de transmissão. Então ele vai medir o V de linha. Essa corrente aqui é a corrente de linha, que é a mesma que a corrente de fase, mas eu vou escrever como IL, que é a corrente de linha. E ele vai ter aí um cosseno que eu vou chamar de θ. O que é esse θ? Esse θ vai depender das nossas cargas. Eu posso escrever uma carga, ou seja, uma impedância, eu posso escrever como sendo um módulo e uma fase. Esse θ aqui, ele vai depender dessa fase θz das cargas. Porque, olha só, imagina que aqui a gente tem uma carga resistiva, daí o cosseno de θ vai ser 1, porque a gente tem VL em fase com IL. E assim tu pode imaginar como é que vai funcionar. Do mesmo jeito, o nosso W2, ele vai estar medindo essa outra tensão de linha, essa outra corrente de linha. E aqui vai ter um outro θ, eu vou chamar θ1 e θ2. Por que eles são diferentes? Porque essas 2 tensões aqui de linha não estão em fase. Essas 2 correntes de linha não estão em fase. Então, esses 2 θ, eles não são exatamente iguais. Eles vão ter uma defasagem entre eles. O que acontece então? Tu pode provar matematicamente aí o seguinte, ó, esse θ1, esse aqui, ele vai ser
o φ, que é o nosso fator de potência, mais 30 graus. Esse θ2, ele vai ser o φ, que também é o nosso fator de potência, só que menos 30 graus. Esses fatores de mais e menos 30 são justamente derivados dessa defasagem que eu falei entre as tensões de linha e as correntes de linha. Então, o que acontece? Eu vou substituir esses θs aí. Então, ômega 1 vai ser VL e L cosseno de φ mais 30, e o 2 vai ser VL e L cosseno de φ menos 30. Então, olha só, se eu fizer algumas substituições trigonométricas aqui, aquela fórmula cosseno de A mais B igual cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A, e a mesma coisa aqui, eu vou chegar na seguinte expressão depois que eu somar ômega 1 e ômega 2. Então, o que a gente está medindo, ou seja, a soma daquelas duas leituras lá, W1 e W2, vai ser o seguinte, ó, 2 VL e L cosseno φ cosseno 30. Lembrando que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, a gente vai chegar no seguinte resultado, ó, esse 2 vai cortar com esse, e a gente chega em W igual a raiz de 3 VL e L cosseno φ, que é exatamente igual à nossa potência trifásica que está sendo dissipada nesse circuito, como a gente já provou na última aula. Então, esse aí é o método dos 2 watímetros. Se tu quiser calcular qual é a potência trifásica que está sendo dissipada em um circuito, tu pode usar essa técnica aí. Então, o que tu vai fazer? Tu vai ligar 2 watímetros aqui, ó, dessa maneira, um aqui, e também pode ser em delta. O que acontece? Quando tu somar a leitura desses 2 watímetros, tu vai ter justamente, então, a tua potência trifásica total, ou seja, a potência sendo dissipada nas 3 cargas do circuito. Era isso aí então, e na próxima aula vamos fazer uns exercícios aí envolvendo essas potências. Até lá!